A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com a igreja 6 sonhos que o Senhor me deu nesse ano de 2014. E não é em vão que eu quero contar esse testemunho, porque na própria palavra do Senhor a gente encontra escrito. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Eu vou estar abrindo a Bíblia, lendo aqui em Joel capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou estar lendo Joel 3. Joel 2, 28. E diz assim: toquem trombeta em Sião e deem alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e negridão. Agora eu gostaria que os irmãos acompanhassem, se os irmãos puderem. Joel também, capítulo 2, versículo 28, está escrito: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, temível dia do Senhor. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19. Parece que Paulo está lembrando da profecia do profeta Joel, a qual está escrito também: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, aqui no livro de Atos, apóstolo Paulo está lembrando da profecia do profeta Joel, que nos últimos dias haveria esses sinais, antes do grande glorioso dia do Senhor, ou seja, antes do retorno de Cristo, antes da volta do Messias. E os sinais seriam sangue, fogo e vapor de fumaça. E eu gostaria de contar esse testemunho desses sonhos que o Senhor me deu. E eu tive, por sequência, esses sonhos, um em cada semana. E eu achei que eu deveria contar, pois me senti incomodado pelo Senhor em fazer esse vídeo, para estar alertando a igreja. Não sou um profeta, mas estou aqui simplesmente compartilhando com a igreja aquilo que eu sonhei, pois acredito que nesses últimos dias o Senhor daria sonhos e visões. Foi o que Joel profetizou. Eu gostaria de contar aqui o primeiro sonho que tive. O primeiro sonho que eu tive, eu estava do lado de fora da minha casa, eu saí na rua da frente e eu olhava para o pasto, porque aqui onde eu moro é um sítio, então é tudo verde, é muito bonito aqui. E eu olhava lá na frente, no horizonte, aquele pasto, e eu via que da terra subia uma fumaça preta, escura, e ela cobria o céu, e o céu ficava totalmente negro e escuro. Joel fala que o dia do Senhor será dias de trevas e de negridão. Foi o que eu li aqui em Joel. Então, é meio que parecido um pouco com o que está escrito.
Na outra semana, eu tive outro sonho. Eu saía para fora da minha casa também, e eu ia no meio de um gramado ali que fica perto da casa do meu irmão aqui, onde os garotos jogam bola ali, brincam, se divertem, e eu saía para fora ali, e eu olhava também, e eu via uma montanha como se fosse um vulcão. E esse vulcão, ele entrava em erupção e começava a jorrar bolas de fogo. E as bolas de fogo caíam aqui onde eu moro, e o vulcão estava muito distante. Ele lançava bolas de fogo, e aonde essas bolas de fogo caíam, elas destruíam tudo. Esse foi o segundo sonho. O terceiro sonho que eu tive, eu também estava aqui em casa, eu saía para fora. De repente eu vi algumas pessoas com bolsas, preocupadas e com malas, como se tivessem indo embora, fugindo do lugar, porque já não dava mais para ficar no lugar. E eu até então não estava entendendo o que estava acontecendo. De repente, deu a entender que estava tendo uma guerra, alguma coisa estava acontecendo. E eu cheguei, entrei em casa e falei para minha esposa, vamos pegar as nossas coisas e vamos fugir. Vamos sair daqui, não dá mais para ficar aqui. E saía eu, minha filha, meu filho e minha esposa. Nós saía correndo em direção da pista. Quando nós chegava próximo à pista, eu via um ônibus passando rapidamente e algumas pessoas gritando, fogo, fogo. E eu ficava assim, mas fogo da onde? E eu dava para olhar para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi fogo cair do céu. E o fogo caía. E eu saía correndo, desesperado, junto com a minha esposa. No meu pensamento, vamos fugir para o monte. Esse foi o terceiro sonho que eu tive, na terceira semana. O quarto sonho que eu tive, na quarta semana, eu me dava sozinho em um lugar, tipo na cidade, porque eu moro no sítio. Mas era um lugar, assim, meio que parecido ali como Tatuapé, ali, uma cidade mais, um lugar mais, assim, periferia. Eu tava num lugar assim mais... Aí, de repente, começava a tremer a terra, começava a tremer o chão. E eu não entendia. De repente, eu percebi que era um terremoto. E eu vi as pessoas correndo, desesperadas, e eu também comecei a correr. E nisso, eu acordei. Esse foi o meu quarto sonho que tive na quarta semana. O quinto sonho que eu tive, eu estava aqui em casa e eu tinha ido para a casa que eu estou construindo. Estava eu dentro da casa junto com a minha mãe. De repente eu olhava para as matas assim, para baixo, e começou a ventar muito forte. De repente eu via um furacão vindo. A minha mãe queria sair de dentro da minha casa. Eu falava, não mãe, não sai não, vamos fechar a porta, porque não dá para nós sair, vamos ficar aqui dentro, para nós se proteger. E o vento vinha forte com aquele furacão, destruindo tudo. Esse foi o quinto sonho que eu tive, na quinta semana. Agora eu vou contar o sexto sonho que eu tive. O sexto sonho que eu tive, tava eu e minha esposa, nós tínhamos ido para o shopping de Piracicaba. E, de repente, nós saímos do shopping para fora. Quando eu chego lá fora junto com a minha esposa, a gente vê aquele alvoroço, as pessoas ali sem saber o que fazer, correndo, desesperada. E até então não tinha entendido o que tinha acontecido. Quando de repente nós chegamos na portaria ali para sair do shopping, aí tinha policiais na entrada, não permitindo que nós sair, não deixando nós sair. E aí aquela água, tinha um pouco de água já alagando ali a frente do shopping ali.
E eu fiquei preocupado querendo sair dali dentro, porque eu queria sair dali. E atrás do shopping tem aqueles alambrados, eu e minha esposa, vamos sair por aqui. Eu pulei o alambrado, eu, minha esposa e minha filha. Quando nós chegamos do outro lado, para nós atravessar, a água já estava dando mais ou menos no joelho. E eu fiquei preocupado. Quando eu falei, não dá para nós atravessar por aqui, vamos subir num lugar mais alto. E nós subimos num lugar alto, tipo uma montanha. Ali atrás, eu não sei se tem montanha, mas eu sei que nós subimos numa montanha. De repente, quando nós estávamos na montanha assim, eu vi tipo uma rua, uma vala, um lugar bem amplo. E dessa rua começou a descer uma correnteza de água muito forte, da altura mais ou menos de um poste. E ela arrastava tudo que tinha. E eu vi um ônibus sendo arrastado por aquelas águas. Um ônibus sendo arrastado. E as pessoas dentro desse ônibus gritando, socorro, desesperada. As pessoas gritando. E aquela água começou a vir em direção onde eu estava. Mas a minha esposa, mas a minha filha. E eu fiquei preocupado. Eu falei, nós vamos morrer agora. E tinha uma árvore. E eu comecei a subir na árvore. E logo, minha filha subiu atrás de mim e minha esposa atrás da minha filha. E eu fui subindo até o topo da árvore para se proteger. Porque aquelas águas eram fortes, aquelas correntezas eram fortes, ela arrastava tudo. E eu tentava escapar. E eu acordava. O que eu queria passar para os irmãos? Sobre esses 6 sonhos que eu tive. Eu não estou aqui profetizando e falando, não, vai acontecer tal dia, não sei. Mas eu estou passando para a igreja. Eu tive esses sonhos. E nenhum desses sonhos, todos esses sonhos, falam de catástrofes naturais. Porque eu creio na palavra. No livro de Joel fala que o Senhor nos últimos dias derramará do Espírito sobre toda a carne. Né? Ele daria sonhos, visões. E essas coisas, catástrofes, essa destruição, elas viriam antes da vinda do Senhor. Então eu dou um alerta para a igreja. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, porque não sabemos o que vai acontecer. Nós poderemos até morrer numa dessas catástrofes, mas nós temos que estar preparados. Não importa se nós vamos morrer ou se nós vamos ser arrebatados, mas o que importa é que nós temos que estar preparados para esses eventos que vão acontecer antes da vinda do Filho do Homem. Então eu faço esse alerta. Eu me senti incomodado no meu espírito em fazer esse vídeo. Tive esses 6 sonhos. E eu acredito que Deus não me mostraria esses sonhos em vão. E não tem mostrado somente para mim, mas tem mostrado para várias pessoas. Pessoas têm sonhado com tsunami, têm sonhado com fogo caindo do céu. Pessoas têm sonhado várias coisas. Isso sim é cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor daria sonhos e visões aos seus servos e às suas servas. Que a paz seja com vocês. Fica em nome do Senhor Jesus.